Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente descobrir que maneiras a gente pode escolher para ter uma vida diferente. E hoje eu quero falar sobre o uso do tempo, sobre o tempo. O que é que a gente está fazendo com esse bem mais precioso, né? Porque eu estou aqui sentada nesse momento e o tempo está passando. E é importante que eu esteja consciente sobre com isso aqui, fazendo esse vídeo que eu desejo utilizar meu tempo, porque o tempo não volta. Claro que o tempo foi uma variável criada por nós, seres humanos. Tempo e espaço. Segundo a física quântica, tempo e espaço não existe. A vida ela está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. E tudo está acontecendo e continuando a acontecer. Quando a gente lê sobre a física quântica, e eu em breve vou oferecer uma aula para vocês entenderem um pouquinho mais, porque à medida que a gente vai ampliando a nossa percepção sobre a realidade, a gente vai tendo condições de saber o que fazer a cada momento. Porque enquanto a gente está na fantasia, né, vendo, como disse o Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, esse mundo é o mundo dos fenômenos, é o mundo da aparência e não o mundo da essência. Então, se a gente quiser se colocar nesse mundo de uma maneira mais efetiva, mais plena, oferecendo realmente o que nós podemos oferecer, que a vida deseja, né? A flor silvana precisa desabrochar, porque a vida precisa desta flor, como precisa da sua flor e da flor de cada pessoa que está aqui. Então, o que é que eu estou fazendo com o tempo? O que é que eu estou me dedicando? O que é que eu estou escolhendo fazer para usar esse recurso que é limitado, né? Com esse corpo, com essa experiência atual, nós temos um tempo aqui. E é bem interessante a gente parar para olhar para o que a gente fez até agora, avaliar se o que nós fizemos nos dá orgulho de ter feito, se a gente reconhece que aprendeu nas experiências que nós tivemos até agora. E se nós estamos escolhendo aproveitar o que a vida está trazendo hoje. Porque se a gente estiver se queixando, se a gente estiver reclamando, se a gente estiver achando que a vida é um tédio, que é uma repetição chata, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada com a sua percepção sobre a realidade e sobre a essência. Você, de alguma forma, não está vendo o que você precisa ver para fazer o bom uso do tempo. Nós olhamos para a vida como se a vida tivesse que atender os nossos desejos, né? Os nossos caprichos, porque a gente ainda está emocionalmente se comportando e olhando para a vida como uma criancinha de 2, 3, 5 anos que no seu egocentrismo quer que todos os adultos e tudo que está fora dela se adeque ao que ela deseja. Não é o que ela necessita, porque a criança ela não tem consciência de suas necessidades, como a maioria de nós. É meio estranho, né? Como assim? Você pode pensar, eu não sei o que eu preciso, o que eu realmente necessito? Olha, eu já cheguei muitas vezes a perceber que eu não sabia. Eu desejava certas coisas, certos acontecimentos, certas experiências, mas não era o que eu precisava naquele momento. E a vida, ela sabe. Existe uma sabedoria, que é a sabedoria divina, que está aqui permeando a tudo e a todos, que está dentro de mim, dentro de você, na natureza, nos animais, que sabe o que a gente precisa. Porque esses seres vivos,
eles estão conectados diretamente com a energia de Deus. Então, eles são orientados intuitivamente. A nossa mente, que é capaz de raciocinar, de analisar, muitas vezes nos coloca em lugares errados, porque a gente deixa de escutar, né? Escutar Deus, escutar o que a vida está dizendo e fica preso ou presa ao que você está vendo que é limitado, porque a nossa mente é limitada. A nossa consciência, ela é ilimitada. A cada dia nós podemos crescer, expandir e ver além do que a gente está vendo. Mas a nossa mente racional, que é completamente diferente da nossa consciência, ela é limitada, assim como o nosso corpo físico. Entende? Eu não posso, meu corpo físico, ele tem um limite. Então, eu não posso, para pegar uma folha que está perto de mim, é a distância, é o comprimento do meu braço que vai dizer se eu posso pegar essa folha ou não. Tem um limite para eu pegar algo. Assim também é com o nosso corpo emocional, ou seja, com o nosso campo emocional. A gente vai ter um limite a partir da minha capacidade de manejar as emoções, de lidar com meus sentimentos, a partir dos sentimentos que eu cultivei em minha história de vida. Se eu fui uma pessoa que a cada situação eu fui resolvendo, não fui guardando frustrações ou mágoas, ou seja, eu fui resolvendo a cada situação, eu tinha um certo grau de maturidade, que eu já disse que a maioria de nós não tem, né? A maioria de nós continua lá se comportando no emocional, né? Em relação a situações afetivas, exatamente como quando a gente era criança, ou seja, querendo que o mundo se adeque, querendo que tudo mude sozinho, que caia nas mãos da gente sem que a gente tenha que fazer nada. Então, se eu não acumulei, tudo bem. Eu estou na vida atuando de uma maneira limpa, clara, emocionalmente, manejando minhas emoções e não existe nenhuma lente suja, manchada pelas frustrações ou pelos rancores ou mágoas que impedem a minha visão clara. Quem guardou, a visão não é clara, porque a visão vai estar sempre impregnada por todo o conteúdo passado e que muitas vezes você não lembra, né? Porque não é pelo fato de você não lembrar, não é pelo fato de você ter guardado bem escondido lá no seu inconsciente, que você nem lembra da frustração, nem da mágoa, mas elas estão lá. Elas estão lá como uma lente, filtrando os acontecimentos de hoje. Então é como se você tivesse hoje vivendo a partir dos referenciais de ontem. Por isso que é muito complicado, você acaba repetindo. E aí, ao invés de você aproveitar o seu tempo hoje para ter novas experiências, para encontrar pessoas que pensam diferente, que têm uma proposta de vida legal, assim, que você nunca havia pensado, né? Eu tive essa experiência quando eu me mudei. Eu tinha 24 anos quando eu fui morar sozinha em Brasília. Passei num concurso e fui para Brasília. E lá eu conheci uma família que tinha uma vida completamente diferente da minha família. Eles pensavam, eles resolviam seus problemas de uma maneira completamente diferente do que eu tinha aprendido com a minha. Aquilo foi libertador para mim. Virou uma chave. Tipo, eita, eu não preciso viver só de uma maneira. Existem várias possibilidades, existem várias maneiras da gente olhar e resolver as questões da vida. Então eu agradeço muito a essa família que me recebeu em Brasília quando eu tinha 24 anos e que me mostrou que havia novas e diferentes maneiras de estar aqui, de conviver, né? De expressar o afeto. Olha, foi um momento extraordinário na minha vida. Agora, eu podia não ter aproveitado, né? Se eu tivesse apegado ao meu modo, ao modo da minha família, eu podia não ter aproveitado para aprender com essa família que eu conheci. E podia estar rígida, podia estar lá fechada no meu mundinho, né? Querendo que as coisas se adequassem a como eu aprendi. Então, gente, usar o tempo, para a gente usar o tempo bem, a gente precisa olhar a cada momento, a cada passo da nossa estrada,
quais as possibilidades que estão aí se oferecendo. Pessoas, cursos, livros. Cuidado com os animais, cuidado com a natureza, cuidado com os seus corpos, seu corpo físico, suas emoções, sua mente, sua conexão com Deus. Isso, a gente precisa estar afirmando e reafirmando a Deus que nós desejamos ver mais, ser melhores, ser mais generosos. Temos que pedir ajuda, né? Eu sigo a Aida Spitnik, eu agora esqueci o sobrenome, a Aida, que ela criou um trabalho com dinâmica energética do psiquismo, que eu quero conhecer, eu ainda não conheci. Que ela diz isso, que a gente precisa olhar para a vida com olhos de aprendizes, que a gente precisa estar na vida aproveitando essa oportunidade para crescer. E aí a gente vai, à medida que a gente tomar consciência do que é importante para a gente e dedicar tempo, né, energia a plantar, né, sementes nisso, isso vai frutificar. Nós vamos nos surpreender com o que a gente pode viver de maravilhoso, de abundância, a partir de uma ação consciente que sabe para onde está indo e está cuidando a cada momento de criar e recriar esse caminho, como disse a física quântica. Então, use o seu tempo. Eu, pelo menos, estou procurando usar o meu para ver mais, para entender mais a vida, para escutar a vida, para me conectar com Deus e, aos poucos, viver melhor. Porque para tudo isso, nossas variáveis para avaliar se a gente está no caminho precisa ser concretas, né? A gente precisa olhar para a nossa vida e dizer, eita, minha vida está cada dia melhor. Cada dia eu tenho mais paz. Paz é um critério. Cada dia eu tenho mais alegria de viver, mais motivação. Alegria e motivação é outro critério. Cada dia eu desfruto de mais conforto. Conforto é um critério. Então, se você está aumentando a sua paz, sua alegria, seu conforto e tantas outras coisas boas, é porque você está no caminho certo. Se você está em desequilíbrio, em confusão, você pode estar passando por uma fase, que são as chamadas noites escuras da alma. Mas essas fases e essas noites escuras estão relacionadas aos equívocos nas escolhas do caminho da gente. Então, a vida nos chama a uma parada para a gente reavaliar nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir e nos reorientar. Então, se você está num momento de crise, olhe, aproveite, veja suas escolhas, reveja suas opções e siga e experimente novos caminhos, porque aí nessa crise está a oportunidade de transformação da sua vida para uma vida melhor, pode ter certeza, porque eu já passei por algumas crises e após cada crise eu consigo ver mais, sentir mais e me conectar melhor com a energia de Deus, ok? Então, eu estou tentando virar aqui porque o sol está fazendo reflexo, né? Então, eu mais uma vez agradeço a vocês que estão aqui confiando em vocês principalmente, porque esse canal ele é direcionado quem já tomou a decisão de se buscar, de se entender, de conhecer. Eu agradeço por vocês estarem comigo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever. Se quiser acionar o sininho para ser avisado quando a gente coloca nossos vídeos, que são diários. Se você puder, deixe seu like, faça seu comentário. Se tiver dúvidas, pergunte. Estamos aqui todos unidos para aprender a viver cada dia mais e melhor. Que assim seja. Até mais tarde ou até amanhã.